Restam menos de 72 horas para sabermos se o mangá de Jujutsu Kaisen terá uma continuação ou não. Semana passada, descobrimos que haverá um grande anúncio e muita gente tem especulado que esse anúncio possa ser a parte 2 de Jujutsu Kaisen. E eu acho que o final do penúltimo capítulo do mangá de fato deixou o gancho necessário para uma possível continuação da série, seja uma nova serialização do mangá, seja um volume extra apenas, ou quem sabe um novo filme adaptando a conclusão da jornada de Itadori e dos demais feiticeiros. Vamos entender melhor essa história agora, não antes de você martelar o 20º dedo do Sukuna no botão do like e fazer um pacto vinculativo comigo, que é conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal e você não perder a análise do último capítulo de Jujutsu Kaisen. Esse deve ser o nosso último review juntos, então se você tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu, dá essa moral e se inscreve porque os vídeos vão continuar saindo aqui no canal. Vamos lá! Semana passada tivemos o lançamento do suposto penúltimo capítulo do mangá e com ele tivemos a notícia de que na próxima edição, essa semana agora, teríamos um grande anúncio. Além disso, também viralizou na internet um recorte de um texto editorial da revista Shonen Jump da semana passada que afirma que Jujutsu Kaisen irá continuar. Muita gente começou a tratar isso como uma confirmação oficial da continuação do mangá, mas a gente precisa segurar um pouco a onda porque, pelo que eu andei pesquisando, essa frase não implica necessariamente numa continuação direta do mangá. Essa frase realmente existe, ela realmente foi publicada, mas na verdade esse recorte se trata de uma página de newsletter semanal que aparece na revista quase todas as semanas e contém informações sobre diversas mídias da série, seja merchandising, anime, peças de teatro, divulgações dos volumes da série, etc. Então essa frase que afirma que Jujutsu Kaisen vai continuar não se refere ao mangá em si, mas à franquia como um todo. Vale ressaltar também que o resto da prévia para o próximo capítulo está lotado de textos se referindo à série como grande finale, conclusão da série, super clímax e até uma mensagem do próprio autor do mangá comemorando a conclusão da série. Então, por enquanto, não existe qualquer confirmação oficial de uma sequência ou continuação da série, mas caso venha a ter, isso só vai ser revelado quando o capítulo final do mangá for publicado. Mas o fato é que já foi confirmado que teremos sim um grande anúncio. Então a gente pode muito bem especular o que esse grande anúncio significa, seja uma continuação do mangá, um filme ou somente algo relacionado à terceira temporada do anime. Se for esse o último caso, aí realmente vai ser um banho de água fria, porque a gente sabe que uma hora ou outra a terceira temporada do anime vai ser lançada de qualquer jeito, então vamos dizer que esse seja o pior dos casos em questão de hype para esse anúncio. Isso porque o que todo mundo realmente espera é uma continuação da serialização, seja no mangá ou em formato de filme. E eu vou dizer para vocês que eu acho consideravelmente provável que a gente realmente tenha uma continuação da série em uma dessas duas mídias. E o penúltimo capítulo do mangá sugeriu que isso possa vir a realmente acontecer. Contextualizando, só pra gente refrescar um pouco a memória, no capítulo 270 do mangá, tivemos o trio de protagonistas Itadori, Nobara e Megumi indo investigar um caso. O relato era de uma mulher que, ao chegar em casa após o trabalho, encontra o seu marido com os olhos parecendo aquele titã de Shingeki no Kyojin. O trio vai até o local e chega à conclusão de que o responsável por aquilo era um feiticeiro do jogo do abate que acabou sobrevivendo. E Megumi ainda complementa dizendo que esse feiticeiro deve ser um do tipo despertado, ou seja, uma pessoa normal que despertou uma técnica amaldiçoada própria ao invés de um encarnado, que são aqueles que foram possuídos por feiticeiros milenares. E o capítulo termina com a nota do editor dizendo que aquela seria a sua última missão juntos. No último vídeo, eu comentei que essa frase não implica necessariamente que essa seja a última missão que o trio vai participar, mas sim que essa seria a última missão que nós veríamos o trio participar. Mas eu vou dizer que eu não descarto a possibilidade dessa realmente ser a última missão do Itadori, Nobara e Megumi juntos. Isso porque um comentário curioso que eu li nessa última semana e que fortalece essa ideia é que o título do capítulo Fim do Sonho
também pode ser interpretado como o fim de Yuji, Megumi e Nobara. Isso porque, se pegarmos o título em japonês, temos Yume no Owari, que significa fim do sonho, mas o detalhe nessa frase é que a junção de Yume no parece ser a forma como os japoneses chamam o trio Yuji, Megumi e Nobara, porque pega, a primeira sílaba de cada um desses três nomes e junta de forma abreviada, formando a palavra Yume no, Yuji, Megumi e Nobara. Ou seja, a frase Yume no Owari poderia tanto significar o fim do sonho, como também o fim de Yuji, Megumi e Nobara. Ou seja, isso pode tanto significar que ainda existe a possibilidade de um fim trágico para a história, como também pode significar que se trata apenas do fim da jornada do trio que a gente vem acompanhando até hoje. Mas particularmente, eu vejo sim esse final do capítulo 270 criando sim um gancho para uma possível continuação. A gente viu o trio deduzir que ainda existe um inimigo a ser combatido, que seria esse feiticeiro despertado durante o jogo do abate e que parece ser um personagem totalmente inédito, ou seja, com isso a gente tem a introdução de um novo vilão. Além disso, também vale mencionar que o jogo do abate em si ainda não foi concluído. Ele não teve um encerramento até esse penúltimo capítulo do mangá e eu duvido muito que ele venha a ter no último capítulo também. Então talvez a intenção do autor seja justamente deixar a conclusão do jogo do abate para uma possível continuação. E é aqui que eu digo que essa possível continuação não seja um novo mangá ou uma parte 2 de Jujutsu, mas sim uma conclusão para a história de Jujutsu, quem sabe no formato de um filme. Porque a gente não tá falando aqui de toda uma nova saga, ou provavelmente, de toda uma nova saga que parece estar se iniciando, mas sim da conclusão de algo que já teve início durante a serialização do mangá e ficou com um final pendente, que é o encerramento do jogo do abate. Então, talvez um filme que dê sequência a esses eventos sirva apenas para concluir o que ainda precisa ser concluído. A história apresenta um novo vilão para eles enfrentarem durante o filme, o jogo do abate é concluído e talvez a gente até possa ver certos elementos que a gente sentiu que ficou de fora da conclusão do mangá. Imagina se, por exemplo, o filme começa com o funeral do Gojo, mostrando todos os feiticeiros reunidos, que era o que a gente esperava que acontecesse no mangá, mas que acabou sendo completamente cortado. Ia ser um começo muito foda, porque ainda teria uma desculpa de apresentar cenas inéditas que teriam sido cortadas do mangá como uma espécie de material extra, totalmente inédito e canônico. E eu acho que uma conclusão em formato de filme para Jujutsu seria algo muito parecido com o filme de Kuroko no Basket Last Game, que foi uma continuação direta do mangá de Kuroko no Basket e serve como um grande fanservice, que acabou reunindo toda a geração milagrosa no mesmo time pela última vez e enfrentando um inimigo totalmente novo. Ou ainda, seria algo muito parecido também com o filme de Naruto The Last, olha só, sempre tem que ter um The Last no nome, que é uma continuação direta do final do mangá e serve como uma conclusão para a história de Naruto, mas que nesse caso também serviu como um gancho para a continuação da serialização do mangá. Então, caso a gente tenha um filme de Jujutsu, pode ser que a gente só tenha a conclusão da história nesse formato de filme, ou, sendo mais otimista, que esse filme sirva também como uma ponte que conecta o início de uma nova saga. Mas aí já fica mais difícil da gente discutir, da gente saber. O fato é que conclusões de mangás em formatos de filme estão sim muito em alta. Tivemos o final de Shingeki sendo adaptado para um longa-metragem. Vamos ter agora uma trilogia de filmes para adaptar o final de Kimetsu no Yaiba. Então algo nessa linha pode acontecer com Jujutsu Kaisen também. Agora, vale lembrar o seguinte, e esse é um detalhe muito importante. Caso esse filme venha a acontecer, ele não deve ser lançado antes da terceira e da quarta temporada do anime de Jujutsu, então a gente estaria falando do anúncio de um filme que só deve ser lançado daqui a uns 4 ou 5 anos. Então, analisando por esse ponto, eu acho muito difícil eles já anunciarem um filme de anime com tanta antecedência assim, ainda mais considerando que a produção de um filme de anime não costuma demorar tanto tempo, todo esse tempo. Então, vendo por esse lado, quem sabe o grande anúncio não seja, na verdade, um novo volume extra do próprio mangá contando a história desse novo vilão e concluindo o arco da migração à extinção para que futuramente ele possa ser adaptado para um filme. Isso seria o mesmo caso de Kuroko no Basket, que recebeu uma continuação em mangá, mas que durou apenas um
único volume e que tempo depois, né, foi adaptado para o filme intitulado Last Game. De novo, galera, isso é tudo especulação, tá? Pode ser que eles decidam anunciar um filme ou um novo mangá contando a origem do Sukuna, que também foi muito pouco abordada no mangá, assim como eles lançaram um filme em 2021, se eu não me engano, né, adaptando o volume 0, que conta a história do Yuta como o protagonista original da série, e a gente viu que deu super certo também. Então, quem sabe, um filme contando a origem do Sukuna também não seja muito bem recebido. Por outro lado, também pode ser que a gente tenha de fato o anúncio de uma sequência do próprio mangá, considerando que isso já foi feito com o mangá de Chainsaw Man, que teve a primeira parte da sua história concluída, mas o mangá recebeu uma parte 2, que é a continuação direta dos eventos da parte 1. Então, vai saber se a intenção do autor não é realmente iniciar toda uma nova saga com esse vilão apresentado no penúltimo capítulo. Eu vou dizer pra vocês que seria muito doido a gente ver o Itadori mais velho cuidando da nova portadora dos 6 olhos e a herdeira direta de Satoru Gojo, num contexto muito parecido com a parte 2 de Chainsaw Man, em que o Denji, né, começa a cuidar da menininha Nayuta e que herdou, né, os poderes do demônio do controle. Mas enfim, muitas teorias, e agora resta a gente esperar as próximas 72 horas para saber o que esse grande anúncio promete e rezar para não ser apenas só o anúncio de mais um jogo aleatório de Jujutsu, né? A minha conclusão por enquanto é que ainda seria muito cedo para anunciar um filme de Jujutsu, apesar de eu não achar impossível, né, caso esse filme seja uma continuação direta do final da série. Afinal, ainda resta a gente ter a 3ª e a 4ª temporada antes disso, então quem sabe não seja realmente algo relacionado a uma continuação direta do mangá, seja apenas o anúncio de um único volume extra para que ele possa ser adaptado futuramente em formato de filme nos próximos anos, ou, de fato, uma continuação da serialização do mangá. Como sempre, eu quero saber o que vocês têm a dizer aí nos comentários, o que vocês esperam e o que vocês gostariam que fosse esse grande anúncio. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não foi inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like, conferir a subscrição e ativar o sininho para não perder a análise do último capítulo do mangá e dos próximos vídeos que vão continuar saindo sobre o universo de Jujutsu Kaisen. E caso você tenha perdido o meu vídeo comentando o penúltimo capítulo do mangá, esse vídeo vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!